Não sei se você lembra, mas a fama da Marvel é que ela não tinha vilões muito bons, não. Durante muito tempo, Loki foi considerado o único vilão bom da Marvel. Mas hoje a gente vai falar sobre um passado recente da Marvel, porque nos cinemas, nos últimos anos, a Marvel foi mostrando antagonistas muito mais interessantes, mais elaborados. E hoje a gente vai falar de alguns deles. Eu separei aqui uma listinha de alguns dos que eu mais gosto, pra gente poder bater um papo. Então vamos lá. Lembrando que essa lista não tá numa ordem de preferência, nem de quem é melhor, eu só vou falar aqui a lista que eu anotei. São os vilões que eu considero os melhores da Marvel. O primeiro é o Loki. Obviamente, né? O irmão invejoso do Thor. O Loki tá diferente a cada filme, e muito disso é tanto pela evolução do personagem, como o conforto do ator dentro daquele universo, né? O Tom Hiddleston, ele é um ator excelente. No primeiro filme, o Loki tá mais paranoico, ele tá bem loucão, ele tá bem loucaço nesse filme. Talvez a melhor interpretação do Tom Hiddleston com o Loki. Todo filme o Loki tenta usurpar alguma coisa do Thor. No primeiro ele tenta usurpar o trono, ele faz toda uma trama no filme pro Thor ser banido pra Terra, pra ele ter a chance de provar pro pai de que ele é digno de ser rei de Asgard. No filme seguinte, no Vingadores, ele é o principal vilão, ele tá até mais caricato do que nesse primeiro filme do Thor. E ao longo dos filmes ele só vai evoluindo. No segundo ele tá preso, o Thor precisa de ajuda, ele vai, mas aí ele engana o Thor de novo. Esse lance de Deus da mentira tá sempre presente, que ele tá sempre usando os poderes dele pra enganar os outros. Também sempre enganando o Thor com mentiras, enrolações, enfim. Na conclusão do personagem, ele acabou se transformando em um anti-herói, ajudando o Thor uma última vez e tentando salvar o universo numa tentativa falha de matar o Thanos. Foi quando ele morreu. Mas as viagens no tempo que os heróis fizeram em Vingadores Ultimato permitiram a criação de uma nova realidade, onde o Loki conseguiu escapar logo após o primeiro filme dos Vingadores. É o Loki dessa realidade que a gente vai ver na série do Disney+. Segundo a lista é o Caveira Vermelha. Caveira Vermelha é um personagem que eu não conheço muito dos quadrinhos, mas ele é o principal vilão do Capitão América. Líder da Hydra, essa divisão nazista, foi a principal dor de cabeça do Capitão América nos cinemas, pelo menos na época da guerra. A interpretação excelente do Hugo Weaving ficou na mente dos fãs durante muitos anos. Só que o fim desse personagem parecia meio injusto, até porque ele não tinha morrido nem sido derrotado. Veio um raio do cubo cósmico e transportou ele para um lugar no espaço que nós não ficamos sabendo, até 2019. Dessa vez não era o Hugo Weaving que estava interpretando ele, e sim Ross Marquand. Eu não sei porque o Hugo Weaving não voltou, mas ele fez uma pequena ponta tanto no Guerra Infinita quanto no Ultimato. A gente descobre que ele foi transportado para Vormir e transformado num guardião da Joia da Alma. Ele deixou de ser um ser humano e se tornou uma entidade. Os diretores falam que talvez ele nem lembre do passado dele, nem entenda muito o que houve. Eu acho que foi uma boa conclusão para o personagem, uma jornada meio dramática, triste, mas ele era um vilão e teve seu fim. Agora, o Killmonger, interpretado pelo Michael B. Jordan, é um cara que divide opiniões. Porque muita gente diz que ele não é um vilão, ele é um antagonista. E eu concordo em partes. Ele tem sua apresentação, desenvolvimento e conclusão no primeiro filme do Pantera Negra. Basicamente ele era primo do T'Challa, né, o Pantera Negra, mas por causa de uma treta entre o pai dele e o tio dele, que era o rei de Wakanda na época, ele acabou ficando órfão e preso nos Estados Unidos, onde ele cresceu sofrendo toda a discriminação racial que os Estados Unidos tinham a oferecer. Longe do lar original dele, que era um lar muito desenvolvido, que é Wakanda, muito preparado para resolver qualquer problema, e ele acha isso uma injustiça. Ele não entende por que os wakandanos nunca se propuseram a salvar o povo dele, salvar a própria raça. Então ele passa a vida inteira treinando, lutando, subornando, matando, se tornando um anti-herói, um vilão, para poder chegar no trono de Wakanda e trazer vingança àqueles que foram discriminados ao longo da vida. Esse é um debate muito atual, é um dos filmes mais políticos da Marvel. Esse é um filme que tem algo a dizer, o próprio vilão muda um pouco a visão de mundo que o próprio T'Challa tem, sobre Wakanda ser aberto ou não ao mundo, deles compartilharem a tecnologia deles ou não. E apesar dele ter morrido no primeiro filme, ele deve voltar no segundo, já que os Panteras Negras conseguem acessar os espíritos dos Panteras Negras passados. E o próprio Killmonger foi um Pantera Negra durante um período no primeiro filme. E agora vamos fazer um combo aqui para falar de dois vilões de um único herói. Abutre e Mistério. Tá, gente, o Homem-Aranha é um dos personagens que tem uma galeria de vilões imensa nos quadrinhos. Junto com o Batman, eu acho que ele tem a melhor. São vilões muitas vezes caricatos, mas o próprio personagem é assim. Se eles fossem adaptar o Abutre do jeito que ele é nos quadrinhos, seria meio ridículo. É um cara com asas
Tipo, olha isso, é ridículo, não tem outra palavra para definir. Além disso, ele era só um ladrão, ele não tem um desenvolvimento muito grande nos quadrinhos, ele não, ele, sabe, ele é um personagem meio B, meio C, sabe? Tá lá só pra encher linguiça pro Homem-Aranha tirar sarro dele e derrotar rapidinho. Mas no filme eles conseguiram trazer um desenvolvimento muito legal, fazendo uma coincidência, mas ainda assim uma coincidência bem trabalhada, dele ser pai da mina que ele gosta, que é a Liz, eu acho. Isso faz com que tenha uma sequência de uma tensão muito grande no primeiro filme. Além disso, a atuação do Michael Keaton é muito sinistra nesse filme. Sério, ele tá incrível. A gente tem mais medo dele do que quando ele tá com a armadura. Além disso, essa ideia da armadura dele ser feita com os restos das batalhas dos Vingadores, as tecnologias extraterrestres, sabe? Tudo que sobra, eles vão juntando, criando coisas, sabe? Essa ideia é muito boa. Mas o que eu disse sobre o uniforme do Abutre não vale pro Mistério, porque eles adaptaram muito fielmente o que é nos quadrinhos. E cara, olha isso. Ao mesmo tempo que é ridículo, é incrível. Nos quadrinhos o Mistério trabalha no cinema. Ele faz efeitos especiais. Só que ele consegue enganar as pessoas da vida real com esses efeitos, parecendo que tudo que ele faz tem a ver com magia, mas na verdade é só enganação. Isso não faz muito sentido. Então eles adaptaram essa ideia de efeitos especiais para, na verdade, drones que criam hologramas hiperrealistas. Assim, ele cria monstros holográficos destruindo a cidade e aparece como o grande salvador. Na verdade, ele tá fazendo tudo isso para enganar geral, engana até o Homem-Aranha, coitado. O Jake Gyllenhaal consegue entregar um vilão caricato demais, e eu gosto disso. Mas ao mesmo tempo, quando ele tem que falar sério, ele fala sério, sabe? E no final até tem uma mensagenzinha atual, sabe? Sobre esse lance de fake news, sobre esse lance de as pessoas acreditarem em qualquer coisa hoje em dia, as pessoas acreditam em tudo que elas veem. Então é uma mensagem bacana, é uma mensagem que me fez refletir um pouco no fim do filme. Eu achei isso bem legal. Por enquanto ele foi dado como morto, mas eu espero com certeza que ele volte. E por último, não podia deixar de ser, Thanos está aqui. Não tá aqui. Thanos, o personagem mais prometido desde 2012. Aquela cena pós-crédito do vilão rindo de costas assim pra câmera deixou todos os fãs alvoroçados. Todo mundo queria ver esse cara. E a cada filme, a cada ceninha que ele aparecia, a cada menção, a cada cena pós-crédito que mostrava um vislumbre do vilão, caçando as joias do infinito, deixava os fãs mais ansiosos. Então quando chegou 2018 com Guerra Infinita, a expectativa para esse vilão estava muito alta mesmo. Tipo assim, a Marvel tinha que entregar um vilão à altura do que ela vinha prometendo há 6 anos. E ela conseguiu. Eu acho que ela conseguiu até mais que isso. Ela criou um personagem muito complexo, que se distancia em várias coisas dos quadrinhos, mas ainda assim carrega a sua essência. Eu acho que ele consegue amadurecer vários pontos dos quadrinhos, principalmente os quadrinhos clássicos, que era apaixonado pela morte, e que tudo que ele fazia na saga Desafio Infinito era por causa da morte, enfim. No caso, a entidade morte. O Josh Brolin tá incrível no personagem, a gente não consegue ver o rosto dele, porque a computação gráfica é absurda. Ela conseguiu criar um monstro roxo hiperrealista e a gente fica real, sabe? O Guerra Infinita encerra a jornada dele. A partir do Vingadores Ultimato, a gente vê os Vingadores tentando correr atrás do prejuízo. Mas a jornada dele termina ali em Guerra Infinita. Até um pouquinho do início do Ultimato, quando eles secam a cabeça dele, e aí o que eles enfrentam lá na frente já é de uma outra realidade, enfim. Que personagem foda. Que vilão à altura de todos os heróis. Isso é muito difícil de se fazer, e a Marvel conseguiu com maestria. É claro, ela conseguiu isso graças a muito planejamento e bilhões de dólares em bilheteria. E é basicamente isso. Eu acho que eu falei dos principais vilões que eu curto no universo cinematográfico da Marvel. Qual é o que você mais gosta desses aqui que eu falei? Se eu não falei um que você gosta, comenta aí. E é basicamente isso. Se inscreve no canal caso você tenha gostado do vídeo. E é isso. Tchau. Beijo.